Agora, falando um pouco das receitas do Palmeiras, a venda do Arthur, né, tá feita para o Zenit, tudo transferência completa, e a do Kevin para o Shakhtar Donetsk, que está bem perto de ser anunciado oficialmente. E aí o Palmeiras vai poder bater, PVC, um outro patamar de finanças que só o Flamengo bateu até hoje. Só mandar a resposta. Ligo já. É uma fonte conversando comigo. Amo. Isso é uma projeção, tá? É importante dizer que é uma projeção, até porque o Kevin precisa ser vendido, definido, anunciado oficialmente, mas vai ser negociado. O Palmeiras compra 20% do Kevin do Desportivo Brasil e vende 70% do Kevin por até 85 milhões de reais, né? Só que ele tem 70% desse negócio. Então o Palmeiras vai ter aproximadamente 50 milhões de reais se o Kevin atingir todos os objetivos. Mas eu estou colocando os objetivos sendo alcançados. Então, 85 pode ser o Arthur, mais 50 do Kevin, são 135 milhões de reais. O Palmeiras bateu 870 milhões de reais de receita em 2023. Então, ele vai poder, pela primeira vez, alcançar 1 bilhão de reais em 2024. O Palmeiras não confirma isso necessariamente. Assim, vai ser esses números vão ser no balanço de 24. Em tese, no balanço de 24. Então, isso aqui não é uma certeza, é uma projeção. O Flamengo tem uma receita aproximada de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O Palmeiras teve aproximadamente 870 milhões de reais. Tem um gap, tem um buraco aqui entre Flamengo e Palmeiras, que é o que explica. O Flamengo está fazendo investimentos sempre em contratações caríssimas. Os 6 jogadores mais caros da história do Brasil são contratações do Flamengo, e o Palmeiras é mais tímido no mercado. O Anderson Barros foi contratado em 2020 para diminuir 20% do custo do departamento de futebol. Diminuiu e ganhou 10 títulos nesse período recente dos últimos 3 anos. De 2020 a 2023, 4 temporadas. Então o Palmeiras tem esse buraco. Esse buraco diminui com venda de jogadores. Acho que precisa diminuir, falamos sobre isso um pouco semana passada, com um pouco mais de agressividade no marketing. Eu até escrevi uma coluna essa semana sobre, né, que o time ideal seria o Anderson Barros vendendo e o Alexandre Matos contratando, né? Um especialista em fazer dinheiro e outro especialista em gastar dinheiro. Mas esse número que o PVC traz, ele é bem irrelevante, porque o Palmeiras previu, né, lembrando que o orçamento é feito no ano anterior, né, com algumas previsões das receitas que não são recorrentes, né? Patrocínio, por exemplo, você sabe o valor que vai ser, você já prevê ele correto. Os outros valores são estimados. E o Palmeiras tinha estimado para 2024 295 milhões de reais em vendas de jogadores. E essa meta já está batida. Claro, né, tem o fator Endrick, né, do dinheiro que vai entrar do Endrick, e considerando que a venda do Kevin de fato se concretize. E com a excelente venda do Arthur, né, que mesmo depois de uma temporada bastante irregular, o Palmeiras faz bastante dinheiro em cima dessa venda do Arthur. Então, essa capacidade de gerar receita, né, através da venda de jogadores, e aí, obviamente, que tem o trabalho fantástico da base, não à toa, né, o assédio imenso do Corinthians sobre o João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, consegue fazer essa geração de receita absurda, o que a gente, de fato, não vê no marketing e também não vê refletido na atuação de mercado do Palmeiras. Então, assim, não é que o Palmeiras necessariamente gastou pouco, né? O PVC falou há pouco do Flaco Lopes, que foi um investimento que só não deu muito certo, pelo menos até agora. Então, o Palmeiras até gasta no mercado, mas se você olha os movimentos de Inter, né, o Galo já estava muito forte, mas o movimento do Flamengo, o movimento do próprio Corinthians, né, que é um clube que financeiramente não vai bem, o movimento de clubes pelo Brasil inteiro, Bahia nem se fala, parece time da atuação do Palmeiras no mercado. Mas aí é aquela história, né? O que aconteceu com o Palmeiras nos últimos 4 anos? Muitos títulos. Entra a temporada, sai temporada, abre janela, fecha janela, e a gente está dizendo, Palmeiras não contrata, Palmeiras contratou mal, e o time segue vencendo.
né? A questão é até quando, porque hoje você tem clubes fazendo investimentos muito grandes, de maneira responsável ou não, e você tem a injeção de dinheiro das SAFs, que coloca outros clubes nessa disputa, e o Bahia é o principal exemplo. A gente O tem uma Felipe conta Rodrigues, que PVC. só completar o que a Alice está dizendo, que tem uma conta que eu acho muito boa, embora seja uma coisa se some à outra. O Palmeiras não é forte por causa do Alexandre Matos, nem por causa do Anderson Barros. O Palmeiras não é forte por causa do Paulo Nobre, ou por causa do Maurício Gagliotti, ou por causa da Leila Pereira. O Palmeiras é forte hoje pela soma das coisas. Quando você pega a gestão do Alexandre Matos, que era um outro momento, ele precisou contratar 25 jogadores no primeiro ano, mas você somar friamente, o Alexandre tem 69 contratações em 5 temporadas e 3 títulos. O Anderson Barros tem 21 contratações, somando as 3 de agora. Então, antes das 3 de agora, ele tinha 18 contratações em 4 temporadas e 10 títulos. Então, essa conta fria, na verdade, ela até mente um pouco, porque o Palmeiras foi campeão no ano passado com o Everton, Marcos Rocha, Mike, Gustavo Gomes, Zé Rafael e Rafael Veiga contratados pelo Alexandre Matos. Dos 11 titulares, 6 do Alexandre Matos. O Henrique da base e 7 e 4 contratações do Anderson Barros. Murilo, Piquerez, Rony, 2 da base, talvez. E é a soma das coisas. Tem o fator Abel, né? Tem o fator Abel, né, PVC, que pega esses jogadores contratados pelo Matos, que já estavam lá ou que estavam emprestados e voltaram, e transforma isso num time, né? Numa equipe vencedora. E que foi contratado pelo Anderson, né? Ou seja, tem uma soma de fatores aqui. Não dá para você fazer essa conta fria. São momentos diferentes que exigiram investimentos diferentes. Daqui a um ano e meio, vai ter que fazer um outro nível de investimento. Mas o fato é que o Alexandre contratou 69 jogadores em 5 temporadas e ganhou 3 títulos. O Anderson Barros contratou agora 21 jogadores em 4 temporadas e ganhou 10 títulos. Friamente, não é absoluta verdade, friamente, o Anderson trabalha melhor, mas com todo o rescaldo do que aconteceu nos anos anteriores. Perfeito, PVC. E tem o Felipe Rodrigues aqui, está desesperado. Ele mandou milhões de mensagens perguntando se pode chegar reforço no Palmeiras segunda-feira. O Palmeiras quer um meia ainda, mas não dá para ter certeza de qual será esse meia. Porque não vai ser o Cauli. O Bahia não vai vender o Cauli. Não vai ser o Maurício. O Internacional não vai vender o Maurício. Essa é a outra grande característica deste mercado de verão do futebol brasileiro. Uma é essa das cifras que fazem jogadores aparentemente modestos entrarem na lista das maiores contratações de todos os tempos. Caso do Savarino, como a gente retratou agora há pouco. Outra coisa é os clubes médios não vendem. E isso dificultou muito o mercado. Para o Flamengo, que até agora não conseguiu anunciar o Léo Ortiz. Para o Palmeiras, que não contratou Caio Alexandre nem Cauli. O Maurício, o Palmeiras não confirmou interesse. O Palmeiras teve interesse no Caio Alexandre, confirmado, e teve interesse no Cauli, confirmado, e não conseguiu fazer nenhum dos dois negócios. Porque Fortaleza e Bahia disseram, não preciso do seu dinheiro. E isso é uma mudança importante, né? Porque não é só na atuação desses clubes que conseguem também se reforçar e trazer jogadores de peso, como é a contratação de um Everton Ribeiro, por exemplo, né? Que é um jogador de salário alto, um jogador, mas é essa impossibilidade de tirar esses jogadores, né? Em que outro universo sem SAF o Bahia não teria vendido o Cauli? Né? Então, são clubes que fica difícil para os maiores se reforçarem, e para esses clubes médios, eles vão tendo espaço para respirar e construir trabalhos de longo prazo. E aí eu espero que isso se reflita dentro de campo e que a gente veja uma aproximação, né? Que não haja um descolamento tão grande, né, dos primeiros 2, 3, 4 clubes em relação aos demais. Eu acho que isso vai dar um caldo interessante aí para essa temporada. Espero que sim também. Agora, uma outra característica desse mercado, o PVC, que a gente começa a falar a partir de agora, é investimento de casas de aposta. Por favor, rode a nossa vinheta do nosso quadro.
Nunca na minha vida eu sonhei fazer um quadro chamado Finanças do Esporte. Eu não estou conseguindo fazer nem as finanças da minha vida, imagina do esporte, mas ainda bem que estou com essas duas feras aqui, PVC e Alicia Klein. Vamos começar falando desse fato do Corinthians ter anunciado o maior patrocínio do futebol brasileiro. A gente até tem artes maravilhosas preparadas para a nossa equipe, muito obrigada. E já deixe seu like, por favor, que eles merecem. Vai de bet 370 milhões por 3 anos, ou seja, 123,3 milhões por ano, PVC. É o maior contrato da história. Esse contrato engloba o feminino também, né? Mas é o contrato que vai pagar 123 milhões de reais por ano. E a Leila Pereira anunciou uma entrevista coletiva para segunda-feira, e talvez para falar justamente da questão do patrocínio. Certamente vai se tratar desse assunto. Mas o ponto é o Corinthians. O Corinthians aumenta a receita. O Corinthians chegou a 950 milhões de reais de receita confirmada em 2023. E ele também tem uma projeção de passar de 1 bilhão de reais de receita. A diferença é a relação dívida e receita, né? Porque a dívida do Corinthians é muito alta. O incrível, né, Alicia, é a quantidade de sites de apostas no mercado brasileiro. É a quantidade e são os valores investidos, né? Porque, claro, a gente está falando aí, a gente falou do Flamengo semana passada, agora estamos falando do Corinthians, são os 2 clubes mais populares, mas a gente está falando de um aumento nesse valor de investimento muito grande. Então, para a gente usar a camisa do Corinthians como referência, a Hypera Pharma, né, que usava a Neoquímica, vitaminas, enfim, na camisa do Corinthians, pagava 22 milhões de reais por ano. Hoje o Corinthians vai receber 22 milhões praticamente nos primeiros 2 meses. Né? O Corinthians está com um contrato de 10 milhões por mês. Isso é um valor muito grande, inclusive em comparação com o próprio patrocínio do Corinthians. E o mesmo vale para o Flamengo. Né? O Flamengo anunciou um patrocínio que envolve só o peito da camisa, né, o patrocínio master, por 85 milhões, e o último contrato do Flamengo com o BRB, de 6 meses, era de 22 milhões. Então a gente está falando de um salto, se você transferisse isso para um ano, era 22,5, a gente estaria falando de 45 milhões por ano, e o Flamengo foi de 45 milhões por ano para 85 milhões, né, de uma temporada para outra. E a diferença do Corinthians, então, é ainda mais absurda. Então, quando a gente olha esses valores, né, comparados com os próprios clubes, eles surpreendem, e surpreendem com o peso e o volume das casas de apostas, né, porque não são 1 ou 2 casas de apostas. Inclusive, essa que entra no Corinthians, como o PVC mencionou, é o maior contrato do futebol brasileiro, é uma bet que ninguém conhecia, uma bet nova. Né, e aí se utiliza desse poderio, né, do futebol, do espaço que o futebol ocupa na nossa mente, né, e na mídia, para se fazer conhecer. Certamente é uma empresa que agora todo mundo que acompanha futebol vai conhecer ao longo do ano. Mas a gente fez uma arte maravilhosa, equipe, obrigada, com a divisão dos patrocínios masters dos clubes da Série A do futebol brasileiro, dos contratos que estão em vigor no momento. E o peso das casas de aposta é assim, eu acho que se você imaginou que eram muitas, talvez você se surpreenda. A gente está falando, entre os 20 clubes, 15 estão patrocinados por casa de apostas. 15, né? E o patrocínio master, o patrocínio principal, são equipes que hoje, do ponto de vista de receita de marketing, dependem dessas casas de apostas. Além disso, se a gente considerar bancos e instituições financeiras, são mais 3 clubes, né, incluindo o Palmeiras, com a Crefisa, e os 2 clubes do Rio Grande do Sul, que também são patrocinados por bancos. Então, na prática, a gente só tem 3 clubes que não estão relacionados a empresas ligadas a dinheiro, aposta, banco, financeira. Né? A gente tem o Red Bull Bragantino, que obviamente, né, faz parte de um investimento muito maior, patrocinado pela Red Bull, o Vitória, com o patrocínio da Fatal Model, que é em si também uma relação
muito cheia de notícias, histórias, e muda o nome do clube, e muda o nome do estádio, naming rights do estádio, e o patrocínio do Cuiabá, que é uma empresa do setor da borracha. Fora isso, banco financeira e uma vasta maioria de empresas de apostas. O que chama atenção, né, além desse poderio financeiro, é o quanto isso é sustentável num cenário em que as apostas vão começar a ser regulamentadas. Né? A gente está falando de empresas que vieram de fora, algumas empresas são brasileiras, outras não têm sede aqui, e era meio que terra de ninguém, né? Não tinha uma regulamentação. E isso vai mudar. Então, uma empresa nova, como a VaideBet, por exemplo, essa capacidade de você prometer um investimento desta monta, né, por 2 anos, né, por 3 anos, desculpa, por 3 anos, num cenário em que você acabou de começar a operar e que está mudando, que está sendo regulamentado, ele é, assim, no mínimo para a gente ficar atento de como essas empresas vão conseguir se manter. Mas elas mudam o patamar de investimento. Né? E aí vai ser interessante ouvir o que a Leila tem a dizer, como a gente lembra, a Leila chegou a falar em coletivo ano passado, me mostra o contrato, né, dizendo que o Corinthians tinha 123 milhões na camisa, me mostra o contrato, que eu também pago. Ninguém vai ver contrato, gente. Isso é uma outra coisa importante da gente pontuar. Todos esses valores que a gente está dizendo, eles são valores relativos na medida em que esses contratos são confidenciais, então a gente não sabe os detalhes, e aí tem coisas que a gente está comparando a grosso modo, porque como o PVC falou, no caso da camisa do Corinthians, envolve a camisa do feminino, que é um time muito vencedor, é uma camisa forte, envolve futsal, envolve basquete. Em outros contratos, isso envolve só a camisa do masculino, não envolve outras propriedades. Tem contrato em que é tudo dinheiro, tem contrato em que isso é dinheiro e produto, né, permuta ou VIK, né, que é o Value in Kind desses contratos. Então, assim, nem tudo é 120 milhões no Pix e 85 milhões no Pix. Né? Mas, a grosso modo, essas duas empresas, especialmente, com esses investimentos em Flamengo e Corinthians, jogam o valor das grandes camisas do futebol para outro nível. E aí vai ser interessante ver como a Leila Pereira vai debater esse fato, porque são 81 milhões de reais pagos pela Crefisa, mas que envolvem todas as propriedades comerciais do clube, à exceção do futebol feminino. Então, é a camisa inteira do Palmeiras, né? E isso é uma coisa importante pontuar. Esse contrato do Corinthians, ele não é a camisa inteira do Corinthians, né? Então, o que o Corinthians esperava arrecadar de patrocínio, 80% já está garantido com esse contrato com a VaideBet, mas tem todo o resto da camisa, calção, meião. Então, assim, é um investimento muito pesado. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante prestar atenção também, é o entendimento do que vai acontecer com os sites de apostas, né? A gente acabou de ver o caso da Copa São Paulo, houve um trabalho da Federação Paulista de fazer palestras para os jogadores para entender a gravidade do crime e por isso houve a denúncia de um caso de... Mas as máfias estão cada vez mais atuando e isso essa foi uma das razões da necessidade de regulamentar os sites de apostas que ficaram sem lei no Brasil, entre serem legalizados em 2018 no governo Michel Temer e serem regulamentados no final do ano passado no governo Lula. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, os sites de apostas não foram regulamentados, o que significava que você arrecadava fora do Brasil, não gerava emprego no Brasil e não tinha responsabilidade em anunciar quando havia volumes incomuns de apostas. E não pagava imposto, né, para você. E não pagava imposto e você não arrecadava no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, entender o que vai acontecer. Você está se imaginando um volume de até 16 bilhões de reais. Né? Vamos ver o que vai acontecer de fato com o mercado, com esse dinheiro que vai entrar no país pelos sites de apostas. Mas vamos entender também como é que os sites de apostas vão funcionar. Estou falando isso muito porque há uma mudança no cenário dos investidores em patrocínios de camisa. O patrocínio de camisa no Brasil foi regulamentado em 1981. O primeiro clube a ter um patrocínio de camisa foi a Caldense. O primeiro clube grande foram Corinthians e São Paulo na final do Campeonato Paulista de 82, quando o Corinthians jogou com Bombril, só podia nas costas.
Bombril na camisa do Corinthians e Cofap na camisa do Corinthians. Então era do São Paulo. Então era a material de limpeza na camisa do Corinthians e amortecedor na camisa do São Paulo. A partir de 84, a gente começou a ver o mercado mudar para os clubes principais que tiveram patrocínios mais duradouros. O Flamengo com o estatal do petróleo, que era Petrobras com a marca Lubrax, e o Corinthians com uma rede de papelarias, a Calunga, que era de um conselheiro do clube. Daí o investimento ali. Aí foram entrando pouco a pouco Bic patrocinando o São Paulo, depois veio a febre da Coca-Cola, né? Porque a Coca-Cola não acertou um patrocínio para 13 dos 16 clubes da Copa União. E isso durou até 92, até a Parmalat entrar no Palmeiras, era a Coca-Cola na camisa do Palmeiras. E do São Paulo. A São Paulo deixou de ser Coca-Cola em 91 com a IBF, que era Indústria Brasileira de Formulários. Depois veio a Aviação, TAM, no São Paulo. E depois veio a febre dos bancos. Primeiro com o BMG, que tinha 8 dos 12 clubes mais populares do Brasil. E depois, em 2016, a Caixa tinha 13 dos 20 clubes da Série A. Ou seja, era patrocínio de banco estatal, no caso da Caixa. E em 2016, o Corinthians tinha um patrocínio de 30 milhões de reais pela camisa. Hoje são 123. Então, explica um pouco por que essas contratações ficaram mais caras, que você tem mais dinheiro, então você gasta mais. Está gastando certo ou errado é outro problema. Mas o mercado subiu, mas foi inflacionado muito pelos sites de apostas. Contraponto com o dinheiro estatal dos bancos de 2016. Quanto e como isso vai persistir? Houve um momento em que a Fórmula 1 dependia exclusivamente dos patrocínios, exclusivamente não, mas quase inteiramente dos patrocínios de cigarros, e veio a proibição das marcas de cigarro, do patrocínio, da publicidade de cigarro, de nicotina. E teve que mudar. Então, é preciso também a gente olhar o que vai acontecer nesse momento. Tem um crescimento desse mercado, mas a gente vai ver como é que ele vai se estabilizar daqui a 2 anos, enfim, talvez. Ao final do governo. Fala do homem. O Vinícius Nóbrega pergunta aqui o que vocês acham que vai acontecer com essa nova regulamentação. E aí eu coloco mais uma pergunta do Douglas Sena na conversa, porque ele fala que assim, eu acho estranho sites de aposta e de acompanhantes estampados no clube. Expõem crianças a esse universo. Eu acho que daqui a um tempo vai ser que nem o PVC levantou dos carros de corrida, que eram patrocinados por cigarro e agora não pode mais. Eu acho que a tendência é que eles sejam banidos.